Giro de notícias do dia de hoje, aquele quadro que você chega perdido e vai reaprendendo o que são as notícias que vão surgindo. Notícias essas que te trazem ilusão, te trazem tristeza, mas às vezes podem te trazer algo diferente que você desconhecia. E eu sou o mensageiro da inutilidade, que é o futebol, porque, né, das coisas mais inúteis da vida, é a mais importante. Eu vou trazer pra você as notícias de hoje, notícias essas que temos demissão de treinador, temos novo uniforme e também temos futebol árabe. É isso mesmo? Vamos para as notícias. Primeira dela tá com José Mourinho, um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Tem um novo clube para treinar, e esse clube é o Benfica, primeiro clube do grande técnico português. Ele vai voltar a assumir os encarnados do Benfica, depois de uma saída do Fenerbahçe controversa, mas vamos explicar melhor essa história. Primeiro a gente vai ter que repensar a carreira do Mourinho, lembrando, ele é um técnico que chegou e muito novo, já fez grande diferença no futebol mundial. De novo, ele surge no Benfica, depois ele vai para a União de Leiria, e no Porto ele comanda aquele grande time que ganha o Mundial de Clubes, que ganha a Champions League, sim, aquela Champions League de 2004 do Porto, no ano das zebras, que o Once Caldas, inclusive, ganha a Libertadores, que a Grécia ganha a Euro. O Porto é campeão europeu e a partir daquele time ele é exaltado a um outro nível, a outro patamar de técnico. Daí ele vai pro Chelsea, onde faz um dos grandes times da história da Premier League, das melhores defesas da história do futebol. Ele tem um recorde de mais partidas jogadas em casa em sequência sem perder. É impressionante, é algo de maluco. Depois ele passa pela Internazionale de Milão. Lá ele consegue vencer de um dos melhores times da história, dizem alguns até que o melhor time da história, que foi o Barcelona do Guardiola. Consegue levar para a final e ser campeão da Champions em cima do Bayern de Munique, passando pelo Barcelona de Guardiola, de Messi no auge, um dos auges do Messi, né? Porque o Messi é absurdo, tem milhões de auge. Em um desses auges do Messi, ele consegue ser campeão da Champions, depois vai pro Real Madrid, mesmo sofrendo muito nos El Clássicos e pegando uma sequência de ouro do Barcelona. Ele consegue vencer um campeonato espanhol com mais de 100 pontos, batendo recorde, e a partir daí ele volta pro Chelsea, onde não se dá tão bem quanto a primeira vez. E o que a gente tem de últimos trabalhos de Mourinho é realmente, falar de um técnico em decadência é forte, mas são trabalhos inferiores ao que foi o auge da carreira do técnico português. Ele vai pro Manchester United, ainda consegue ganhar uma Europa League, que talvez seja o último momento sublime na cabeça do torcedor do Manchester United. E aí ele pega um Tottenham, leva o time também à final de Euro, mas não consegue. Quando ele chega na final, ele acaba sendo demitido, e aí não consegue finalizar o trabalho. Inclusive, spoiler, o Tottenham perde. Mas aqui, ó, dica cultural, no meio do giro de notícias, uma dica cultural. Veja o documentário de Mourinho no Tottenham, tá aí nas mídias, que eu não vou divulgar porque eu não estou sendo pago, mas o documentário é muito bom e trata dessa temporada aí do Tottenham, desde que o Mourinho assume o time inglês. Depois do Tottenham, ele vai para Roma, e aí a gente já vê claramente um trabalho inferior do Mourinho desses últimos anos. Quando chega na Roma, é um sentimento de que tentar reviver o melhor do Mourinho. Consegue ganhar um título muito importante para a história recente da Roma, que fazia muito tempo que não vinha com títulos, que é uma Conference League. Inclusive o Mourinho, ele cita esse título de Conference como um dos mais importantes de sua carreira, se emociona bastante, fica bastante emocionado. Ele traz de volta glórias pro time da Roma, que há muito tempo também vivia em um ostracismo de grandes conquistas, e aí, depois de Roma, assume o Fenerbahçe. No Fenerbahçe, ele tem uma grande missão, que seria levar o time turco de volta para a Champions League, e teve muito investimento, muitas contratações do Fenerbahçe, o Talisca de volta ao futebol turco. Não é um time ruim, Enesiri também está presente, é um time com qualidade, mas pegou o próprio Benfica na fase de playoffs aí para jogar Champions League. O problema é que a diretoria turca é meio, né, teté da cabeça. Se eles já são inflamados, o Mourinho também não é o cara mais da paz, o cara mais zen da história do futebol. Ele briga com a diretoria, porque quando é perguntado para ele se ele tem obrigação de levar o Fenerbahçe para a Champions, ele vai e é sincero. Fala que faz tempo que o clube não se classifica, faz muito tempo que o clube não ganha um campeonato turco. Nesse meio tempo já ganhou o Galatasaray, já ganhou o Istambul Basaksehir, já ganhou o Besiktas e o Fenerbahçe ainda não.
E aí, ele, ao falar isso, ele entra em rixa com a diretoria. E depois de 2 partidas muito abaixo no playoff contra o próprio Benfica, ele acaba sendo demitido e saindo. Na demissão, o outro que é demitido é Bruno Lage, que perdeu essa semana pro Karabakh, mas ele foi demitido do Benfica. O ex-técnico do Botafogo perde de 3-2 pro clube do Azerbaijão, que jogou o Juninho do Flamengo, que tem aquele apelido que a gente não pode falar. 3-2, Karabakh pra cima do Benfica, demite o Bruno Lage e aí pega o Mourinho, técnico que o próprio Benfica superou na fase de playoffs. O que esperar? Vou ser sincero, entretenimento. Entretenimento vai ser muito bom ver o Mourinho na Champions League, ver o Mourinho de volta no futebol português. Ele tem identificação, ele conhece muito de futebol, mas os últimos trabalhos dele vêm sendo abaixo. Não acredito que ele vai transformar esse Benfica numa máquina. Acho uma equipe que é até possível de classificar para a próxima fase da Champions, mas eu não espero que vá passar de uma oitavas de final, por exemplo. É o Mourinho anunciado agora pelo Benfica. Inclusive, quer curiosidade, diretor? Quero uma curiosidade sobre o Mourinho. A curiosidade é sobre essa partida entre Benfica e Fenerbahçe, que aconteceu no playoffs da Champions. Quem fez o gol que eliminou o Fenerbahçe foi o Artukoglu, que estava no Benfica. Ele eliminou o Fenerbahçe e aí ele foi transferido para o Fenerbahçe. E o Mourinho, que perdeu por gol do Artukoglu, foi eliminado pelo Benfica e contratado pelo Benfica. Uma dança das cadeiras. Dança das cadeiras. Outra curiosidade? Diga. O Mourinho já treinou o Benfica. Foi o primeiro clube dele. O primeiro clube dele no ano 2000, aqui, né? Você falou, né? Falei. É mas você quer outra curiosidade, Quero. então? Já que a gente não para, o Mourinho treinou Pepe Guardiola, tá? E Luiz Henrique. Treinou os dois, ele era auxiliar técnico daquele time de 94. E aí acabou treinando Luiz Henrique e Guardiola. Inclusive, procurem nas redes, tem uma foto muito boa dos três, Mourinho, Guardiola e Luiz Henrique. Seria, então, o Mourinho o grande responsável pela revolução do futebol moderno? Não. Mas ele ajudou nos confrontos com Guardiola, que esse sim foi o grande responsável. É claro que ele tem sua pitada de importância na história do futebol. É isso a primeira notícia, Mourinho no Benfica. A segunda é uma dica de moda. Você, o azul, combina com seus olhos? Combina com os olhos do Mar de Recife, porque é no Mar de Recife que vem a inspiração da terceira camisa do esporte. Uma baita camisa, um baita uniforme, mas eu fiquei sabendo que você não achou tão bonito assim, diretor? Não, achei diferente, achei muito diferente. O esporte, eu acho que ele já tem uma camisa tradicional tão bonita. Não, a camisa tradicional claro, mas loucura. assim, mas eu gostei que não é uma camisa que jogou um azul à toa, faz sentido. O que eu não gostei é falar que Recife é a Veneza brasileira. Que Veneza brasileira o que, rapaz? Veneza que é o Recife. A Recife italiana. Pois é, que isso, tá de sacanagem. O lindo mar lá de Recife é essa a homenagem, por isso esse grande azul bonito. Gostei também do gradiente de cores usado, gostei da costura da manga e da gola, isso aí também tem que ser dito. E uma coisa que eu já vejo uma inspiração até em camisas de times europeus, como por exemplo a Juventus usa a zebra, que é seu grande mascote, sua grande identidade. No símbolo, eles trocaram para a terceira camisa, ao invés de ser o escudo da Juventus, é só a zebra, coisa que usou aqui o Sport usando o seu leão, seu grande mascote do Sport Clube Recife. Gostei bastante dessa camisa, tá? E, inclusive, agora na parte de trás, traz um lema que é Virtude et Fides, e as bandeiras do clube e da capital pernambucana. Por isso a homenagem à Barra de Recife, estilizado aí, e também trazendo em dourado alguns detalhes que ficaram muito bonitos. Cara, baita camisa. Diferente. Tá passando aqui, diretor, a camisa? Tá, já tá aí. Desde o começo que você começou a falar, já tava aí, já. Perfeito. Baita camisa, inclusive Sport Recife, se quiser, né, patrocinar. Essa camisa ia ser se quiser jogar aqui no colo do pai, eu tô aceitando. Próxima notícia vai pra você. Goleiro, você é goleiro? Você odeia o goleiro? É pra ele. Os responsáveis por acabar com o maior momento de alegria nas partidas de futebol. Por tentar garantir aquele resultado em branco que todo torcedor dirige quilômetros de distância para sair frustrado porque não viu nenhum gol. É para eles, os goleiros dessa edição do Campeonato Brasileiro, e é um estudo aqui, a notícia veio do GE, falando que o Walter é o goleiro com maior média de defesas por jogo no Brasileirão. E a gente vai se aprofundar um pouco disso, trazendo um pouco mais da lista. Vamos começar falando do goleiro Walter, que veio se destacando muito com a camisa do Mirassol. Ele que sempre por onde passou foi um goleiro de confiança, por mais que nunca tenha tido um protagonismo
tão grande assim, é um dos grandes responsáveis pelo Mirassol hoje, por exemplo, estar no G4 do Campeonato Brasileiro. Mirassol, um time muito bem treinado, que ataca, não é um jogo totalmente reativo, que se fecha lá atrás e sai em contra-ataque, não. Contra o próprio Flamengo no Maracanã, que talvez seja o ambiente mais hostil para você sair jogando e sair e se lançar para ataque. O Mirassol se lançou e quase conseguiu seu prêmio, poderia ter empatado aquele jogo, poderia sim, teve chance para isso no final, mas uma das grandes armas é do Walter, em um time que não se preocupa só em fechar o ferrolho, tem o seu grande goleiro. Em 15 partidas aqui, o Walter sofreu 11 gols e conquistou 9 vitórias, um aproveitamento de quase 70% aí de vitórias. Então vamos pro ranking, diretor? Por favor. O Walter é o goleiro com mais defesa por jogo, são 4, uma média de 4 defesas por jogo. Depois vem o Gabriel do Sport, e aí quando a gente fala de maior média, a gente acaba falando das defesas mais vazadas, então tem um quê ali de crítica e de parabenização e de méritos. Em terceiro é o Rocher do Inter com 3.8, depois vem o Lucas Arcanjo com 3.7, Gabriel Abração com 3.7, o João Ricardo do Fortaleza com 3.6 e o Cleiton do Bragantino. Eu sou meio hater do Cleiton, diretor. Por quê? Eu não gosto. Pra mim é um goleiro que não me passa segurança. É que você não gosta do Red Bull Bragantino. Não tenho nada contra o Red Bull Bragantino. Não tenho nada contra o Red Bull Bragantino. Que coisa, inclusive, hein? Tamo junto, Red Bull. Tamo junto. Mas o Cleiton não acha um goleiro seguro à altura do Red Bull Bragantino. A não ser quando ele joga contra o Flamengo. Que aí ele encarna o Neuer. E agora, vamos aí continuando a lista. A lista ainda tem o Kaique França do Sport com 3.2. 2 do Sport, pra você ver a situação que tá o nosso Sport Clube Recife. Hoje é um programa dedicado ao esporte, né? Aí a gente fecha com Gustavo do Juventude também 3.2, depois Thiago Volpe, Cássio, Everson, John, que não está mais no Botafogo, Rafael e Ronaldo. E agora, vamos fechar só o top 3 agora, com mais defesas difíceis. Estão em primeiro lugar Lucas Arcanjo do Vitória com 83 defesas. Depois vem o Brazão com 82 e o goleiro Cleiton, que eu tanto critico, com 72 defesas. São aí os goleiros que vêm se destacando nesse Campeonato Brasileiro. De momento, o Brazão ainda é o grande destaque desse Brasileirão. Mas fala do Léo Jardim, cara. Tá na lista aí, pô. Mas você também. O Léo Jardim tá aí, mano. Na 55 defesas. E sabe quem é o goleiro com menos defesas? É o Everton, do Palmeiras, com apenas 43. E é interessante ver como o Corinthians vem conseguindo alguma constância defensiva. Porque o penúltimo goleiro que mais sofre chute é o goleiro Hugo Neneca, com 47. Aí depois vem o Rossi, com 48, enfim. São as defesas que realmente são menos vazadas em questão de chutes ao gol. O Léo Jardim tá lá embaixo, com 55. E o Léo Jardim que renovou com o Vasco. Claro, e ele não tá lá embaixo, ele tá lá em cima. E você... Algum clubismo tem nesse programa. Nenhum. Agora vamos para uma notícia que eu gostei bastante. Muita gente tratou como um absurdo, muita gente tratou como até uma grosseria do Jorge Jesus. Aquele mesmo, hein, torcedor? Eu sei, você lembra muito bem do Jorge Jesus. Ó o clubismo. Não, falando com o torcedor aqui, pô. 42 milhões? Eu não sei nem quem é Jorge Jesus. Mas ativa o modo sincerão ao falar do brasileiro, falando do Ângelo. Ângelo, quem não lembra, revelado pelo Santos como uma das grandes promessas, ponta, habilidoso, atacante, muito rápido, e foi revelado muito cedo pelo Santos, acabou sendo transferido pelo Chelsea. No Chelsea ele não teve muito tempo de jogo, foi para o Strasbourg, que é praticamente uma filial do Chelsea na França, e tentou jogar no Strasbourg, não teve o mesmo sucesso que, por exemplo, teve o Andrei Santos, que agora, inclusive na partida contra o Bayern de Munique pela Champions, entrou no jogo, deu um belo passe pro gol anulado do Palmer. Enfim, o Ângelo acaba voltando e foi transferido para o Al Nassr, time de Jorge Jesus ou time do Cristiano Ronaldo? Só o tempo tirar. O Jorge Jesus, que fez um grande trabalho no rival Al Hilal, foi contratado agora pelo Al Nassr para treinar Cristiano Ronaldo, Mané, João Félix e companhia. Inclusive Ângelo. E também tem o Wesley, jogador brasileiro também revelado. O Wesley também era jogador do Al Nassr. Mas enfim, vamos falar do Ângelo, por quê? Em entrevista coletiva, o Mister disse que não irá mais escalar o Ângelo como ponta, que sempre foi a posição dele. Já que, abre aspas do Jorge Jesus. Posso imitar o português? Por favor. Nunca vai ser um grande jogador. Traduzindo para o português do Brasil, abre aspas, nunca vai ser um grande jogador. Parece frases duras, para se dizer de um garoto ainda muito novo, perfeito, mas a visão dele
é outra. Ele enxerga o Ângelo como um meia que pode fazer a função de box, jogar mais pro meio. Box, lembrando, é aquele meia que volta para defender, também pisa muito na área ofensiva. E ele, abre aspas, vai explicar o porquê que ele acha que o Ângelo nunca será um bom ponta e sim tem que mudar de posição. Ele fala: encontrei a solução no Ângelo. O Ângelo, como vocês sabem, o conhecem como ponta. Para mim, nunca vai ser um ponta. E se for um ponta, nunca vai ser um grande jogador. Ele só pode ser um bom jogador ou um grande jogador como um meia ofensivo, como foi um caso que jogou hoje e já jogou outros jogos. É um jogador que ainda não tem 90 minutos para jogar naquela posição de box. Ou seja, ele ainda fala que o Ângelo precisa de um físico para chegar a jogar no meio campo. Ele fala: é preciso ter uma capacidade física muito grande, algo que ele ainda não tem, mas com o tempo acredito muito no futebol dele. Não é a primeira vez que eu faço um jogador ir de um ponta para o meio ofensivo. Já fiz, por exemplo, com o Enzo Pérez, que ele treinou exatamente no próprio Benfica. Explicando a situação e por que eu acho tão importante, no Brasil a gente tem uma cultura que não é errada, mas qualquer jogador habilidosinho, desde a base, criança, a gente já bota pra jogar nas pontas. Por isso que a gente vê um Brasil, por isso e por outros motivos, por nossa cultura de futebol, a gente ser bem inventivo, jogo de rua, muito driblador, o jeito que a gente vê o futebol com alegria, acaba proporcionando que a gente crie muitos pontas. Inclusive é só pensar hoje, não só hoje, na história do futebol brasileiro, mas pensa hoje. Qual é a posição que o Brasil está mais munido de atletas? Você vai pensar só na ponta esquerda, a gente tem Rodrigo, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, o Rafinha. Se pensar na outra ponta, a gente ainda tem o Antony, a gente ainda tem o próprio Rafinha, pode fazer outro lado, o próprio Luiz Henrique. Se a gente for parar para pensar só no futebol brasileiro, a quantidade de bons pontos que a gente tem, Samulino também jogando ali pelo Flamengo. Cara, ponta é a posição que não falta pro Brasil. Inclusive, tanto é que tem aquela piada que o povo fala que o Brasil revela muito ponta burro e que todo time tem um ponta burro. Enfim, só pensar a quantidade de pontos que tem só no Flamengo, time ex-Jorge Jesus, Michael, que não é utilizado, Cebolinha, que não é utilizado, o Luiz Araújo. Você pensar que todo time é muito munido de pontas. Agora, uma posição que o Brasil é realmente carente é o meio campo. Uma visão diferente culturalmente que a gente tem. Em vez de colocar o jogador habilidoso em algumas outras partes do campo, a gente costuma jogar eles mais pra ponta e transformar no jogador de 1 contra 1, um jogador de lado de campo, um definidor, um driblador, e raramente a gente vem utilizando nos últimos anos realmente uma construção de um DNA, de uma cultura de jogadores para fazer o meio campo. Não à toa, o meio campo ofensivo, esse camisa 10, é uma das posições que a gente mais sente falta na seleção brasileira. Quem pode fazer? Olha só, quem é que a gente pensa que pode fazer essa função? O próprio Neymar, que é um ponta de origem. O Paquetá, que é um meio campista, quase que um todo campista, faz todas as funções. Não é exatamente o 10, mas ele faz a 10 também, faz a 8. Enfim, a gente tem que ir caçando, ir buscando jogadores para fazer essa função, porque a gente não tem muitos. Um país que faz bastante isso e tem a cultura de um camisa 10 ritmista, do habilidoso ser realmente o jogador que joga no meio, é realmente a seleção argentina. A gente vê com o próprio Franco Massantuono, que vem jogando de lado no Real Madrid, mas ele surge como um camisa 10 de ofício no próprio River Plate. O Echeverri também surgindo, o Enzo Pérez meio campista. A gente tem opções aqui do lado do nosso futebol argentino. Então eu gosto bastante dessa releitura que a gente pode pensar que nem todo habilidoso necessariamente tem que ir pra ponta. E eu gosto de ver transformação dos jogadores durante a carreira. Joelinton, por exemplo, foi se encontrar como um dos melhores volantes da Premier League, depois de anos jogando como centroavante. Inclusive ele foi contratado pelo Newcastle como centroavante e se encontrou como um grande volante. O Sérgio Ramos, que começou a carreira como lateral, e o Pofechou, Vanderlei Luxemburgo, jogou pra zaga. O próprio Enzo Pérez aqui, que fala o Jorge Jesus. Gosto dessa mudança. O futebol ele é adaptativo e é algo a gente se pensar na produção dos nossos craques. Essa é a última notícia do dia. Se você gostou, concorda com a transformação, concorda com essa leitura de que o Brasil está precisando realmente de mais meio-campistas, de mais jogadores de habilidade pelo meio, concorda com o Jorge Jesus? Pra você, quem é mais técnico hoje? Contrata quem pro seu time? Mourinho ou Jorge Jesus? E a camisa do esporte? Muito bonita? Qual que é mais bonita? A terceira da Juventus, que se parece bastante, a do Liverpool verde, ou a do Esporte Azul, que representa realmente Recife e não tem nada de Veneza brasileira. É a Recife italiana. E para finalizar, compartilha, divulga, coloca quem é o melhor goleiro do Brasil e estaremos de volta com mais um giro de notícias no próximo quadro, próximo dia. Valeu, falou e até mais.